e de que, assumindo a humanidade, pode também carregar todos nós para o destino final, que é a glória de seu Pai. Que nós possamos iniciar esta nossa santa semana, a semana maior de nossa fé, em que relembramos e experienciamos o tamanho do amor de Deus por nós, dar o seu Filho a morrer e morrer no alto de uma cruz. A morte que era destinada a mais horrível e para os piores crimes cometidos em sua época. Sim, Cristo Jesus assumiu uma morte vergonhosa, mas isso não é nada em relação ao sangue que ele derramou na cruz. Esse é o nosso valor. O Filho de Deus encarnado, morto numa cruz. É isto que nós valemos. Por isso, com toda a nossa força, vamos proclamar que Jesus Cristo, Ele é o nosso Rei. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Messias. Por isso vamos dizer juntos: Cristo vive. Cristo vive. Cristo reina. Cristo reina. Cristo impera. Cristo impera. Cristo vive. Cristo vive. Cristo reina.